Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Venho aqui pra gente conversar sobre uma estreia da Disney Plus que a gente muito julgava que seria no cinema. Peter Pan e o Wendy acaba de chegar no catálogo e é um filme que as pessoas vão se dividir. Alguns podem odiar, mas eu confesso que eu adorei. Até porque não é um filme de Peter Pan e o Wendy, é um filme do Capitão Gancho. Isso traz muitas coisas boas, acrescenta ali um pouco mais de peso pro personagem do Gancho, mas também tira algumas coisas que são essenciais numa aventura do Peter Pan. Quer saber um pouco mais? Por que eu gostei? O que tá faltando nesse filme? Eu vou te falar tudo nesse vídeo. É aquilo, é mais uma animação que ganha a sua versão em live action, mas não, sim, a gente sabe, existem vários filmes live actions aí, né, de Peter Pan. É uma história muito popular, é uma história que muitos amam e ele tem aí filmes que agradam cada público em cada geração. Só que aqui em Peter Pan e Wendy, eles vão na fonte do conto do início do século XX e também agora nos 70 anos da estreia da animação da Disney. Então é um live action, é um remake da animação. Por isso que ela chega nesse ano e por isso que pode gerar aquela polêmica. Um dos pontos positivos desse filme é porque ele é dirigido e também co-roteirizado pelo David Lowery, que principalmente fez um dos meus filmes preferidos da vida. Ele dirigiu Sombras da Vida, que, se você não viu, por favor, é um filme extremamente tocante, dramático e com uma áurea totalmente diferente. E aqui, nessa história, aonde ele pretende preencher lacunas do conto original e da animação, ele coloca esse peso dramático nos seus personagens. Eles são muito mais sensíveis, eles têm motivação para tudo. Por que o Peter Pan é daquele jeito? Por que o Capitão Gancho se tornou aquele homem tão mau, né? O que a Wendy representa nessa história? O que a Sininho representa nessa história? Então ele coloca em cada um dos personagens clássicos uma camada a mais. E isso é extremamente interessante nesse filme. Tu consegue sentir os personagens, tu consegue se colocar no lugar deles. Eu consigo compreender o Capitão Gancho. Ele não é vilanesco apenas por ser mau. Ele não tá ali apenas cegamente o tempo todo atrás do Peter Pan. Ele tem a sua razão. E ela é muito justificável. Não sei se eu preciso fazer sinopse aqui desse filme pra vocês, porque é uma história tão clássica, e mesmo eu que não tenho, assim, uma ligação tão forte com a animação, esse filme, ele sempre ficou ali. E eu acho que depois, agora de assistir esse live action, ele se conectou mais comigo. Eu acho que é um filme que toca muito mais em quem é adulto. Eu acho que isso que é interessante. Ele se conecta. Mesmo sendo um filme aventuresco, infantil, ele tem uma mensagem que é especificamente para os adultos. Porque só a gente sabe o quanto é doloroso crescer. Só a gente sabe o quanto é doloroso ser adulto. E esse filme toca bem aí. Ai, cheguei a emocionar. Na história do Peter Pan e Wendy, a gente vai começar a compreender essa história através da Wendy, que é quem nos guia nessa aventura. E ela tá passando ali por um momento onde ela precisa sair de casa. Ela precisa ir para um colégio interno, então ela não quer. Ela não quer perder aquilo, ela não quer sair de casa, ela não quer sair do quarto com os irmãos. E isso tá fazendo ela sofrer muito. Surge essa angústia nela e, é claro, existe ali com eles a maravilhosa história do Peter Pan e do Capitão Gancho, no qual os irmãos vivem brincando disso e ela também acreditando nessa história, gostando muito dessa história. E enquanto naquela última noite em casa, o Peter Pan e a Sininho
porque sim, sempre será sininho pra mim, aparece pra ajudá-la, pra resgatá-la, já que ela não quer crescer, então que ela vá pra Terra do Nunca. A gente tem a cena clássica, né, da Wendy e os seus irmãos, o João e o Miguel, né, muito amadinhos com o seu ursinho voando. Então, passa aquela imagem, passa pelo Big Ben, eles pela paisagem da Terra do Nunca, encontrando os garotos perdidos. Tem todas essas referências, tem todas essas imagens que estão no nosso consciente ou subconsciente, mesmo para quem não assistiu a animação lá de 53, que conhece muito bem porque são imagens que se tornaram um clássico da animação. E aqui ele faz essa homenagem colocando tudo isso porque é muito importante. Então, o filme, ele contempla isso. A gente vai ter o tic-tac, o jacaré, a gente vai ter o Capitão Gancho com o gancho, a gente vai ter, né, o navio e os piratas e aquela perseguição, as lutas. Então, tudo isso estará lá em 1 hora e 45 minutos. O filme é curto e é maravilhoso porque ele conta uma história muito objetiva, que é a gente descobrir o porquê o Capitão Gancho se transformou naquele pirata tão mau. Essa é a essência da história nova que a gente está vendo aqui. Não apenas, né, da Wendy, dos seus irmãos, conhecendo a Terra do Nunca, enfrentando o Capitão Gancho junto com o Peter Pan. Não tem isso, mas não é só isso. Porque a essência é exatamente essa, descobrir um pouco mais sobre o Capitão Gancho, sobre a história do Peter Pan com o Capitão Gancho. E, é claro, o Capitão Gancho aqui é vivido pelo maravilhoso Jude Law. E digo pra vocês que ele não tá tão caricato, talvez isso quebre um pouco a expectativa aí no começo, porque a gente não associa tão bem ele ao Capitão Gancho nos primeiros minutos que ele aparece, mas conforme ele vai tendo as batalhas, vai enfrentando o Peter Pan, eles vão conversando e essa carga dramática ela vem à tona, ele fica extremamente bom como Capitão Gancho. Mas não, ele não é maléfico e daquela maneira que a gente está acostumado na representação do Capitão Gancho. Então isso é uma das coisas, não que estraga, porque eu gostei da vibe drama que esse filme tem, mas pode entrar em um ponto negativo, que é exatamente, ele não é aventuresco, e por ele ser tão mais realista, ele não é colorido, ele tem muitas partes escuras, sabe? As roupas não são vivas, nem a Terra do Nunca é tão convidativa assim. Ela é mais opaca, as cores são mais cinzentas, e isso me tirou um pouco, sabe? Eu queria um pouco, pelo menos, dessa magia, e é isso, parece que falta essa magia da animação e da Disney ali. A roupa da Sininha não é tão verde, a roupa do Peter Pan não é tão verde, sabe? Falta um pouco de cor. Esse é um meu medo muito grande, é o único medo que eu tenho em Pequena Sereia, é que não seja colorido, exatamente por querer ser tão real. E a gente tá lidando, querendo ou não, por mais que eu diga pra vocês que é um drama e é um filme que toca mais os adultos que as crianças, é um filme pra criança. E o que mais chama a atenção num filme infantil é as cores, é a vibração e a aventura. Faltou Goonies em Peter Pan. Faltou mais Peter Pan no filme do Peter Pan e Wendy. E não tô dizendo do personagem, porque ele realmente tá mais coadjuvante aqui nessa história. Nesse filme, ele tá com um elemento ali que não vai ser o central. O central é o Wendy vindo para questionar as decisões do Peter Pan e também a vida do Capitão Gancho, do que colocar em evidência o Peter Pan. Mas isso tira muito do que Peter Pan é. Essa aventura com os garotos perdidos, aquelas lutas, explorando a Terra do Nunca. Isso não tem. E isso perde muito, porque tu não se sente num filme de aventura. É um filme dramático,
do Peter Pan e Wendy. E Capitão Gancho. Personagens, sim, eles são bem carismáticos. A Wendy tá perfeita, vivida pela Ever. Ela é uma ótima atriz. Ela tá só em Ascensão, ela tá só no começo, tem 15 anos. Vocês devem lembrar dela no filme da Viúva Negra. Ela era a Natasha Romanoff pequena, então ela entrega um peso pra Wendy, camadas pra Wendy, dilemas de crescer ou não crescer, do que eu vou deixar pra trás, né? O que não é ruim crescer, ruim é crescer errado. Essa é uma frase que tem no filme e ela coloca essas reflexões e ela vai compreendendo tudo isso, sabe? Não é ruim crescer. Pode ser a maior aventura que a gente vai ter, mas sem deixar a criança interior que a gente tem dentro da gente. Essa é a grande mensagem de Peter Pan, né? Sempre foi essa grande mensagem de Peter Pan. Não deixar a criança que a gente tem dentro da gente morrer, né? Não deixar que a gente acabe sufocando isso, né? Sempre cultivar boas memórias, criar boas memórias. E ela consegue entregar isso na sua ligação com os irmãos, nas suas conversas com Peter Pan. E também, né, a gente vai ter ali um novo Peter Pan, né? Ele realmente está estreando agora. O Alexander, ele tem 16 anos, é a sua estreia no cinema. Ele funciona com Peter Pan nesse intuito de ser um Peter Pan mais abafadinho, sabe? Um Peter Pan que não tem tanto destaque. Peter Pan, pra mim, ele sempre foi muito audacioso, muito snob. Falta um pouco disso nesse ator, né? No que ele entregou como esse Peter Pan, né? Essa audácia, esse nariz pra cima. Ele é mais contido e isso acaba não entregando um Peter Pan na sua essência como a gente tá acostumado. Mas ele representa aquela maneira de ser do Peter Pan de egoísta. Porque no final das contas, aquelas crianças estão ali, os garotos perdidos, pro Peter não ficar sozinho. A relação que a gente descobre entre o Peter Pan e o Capitão Gancho também é uma relação de muito egoísmo, de muita crueldade do Peter Pan em relação ao Capitão Gancho. Então, mostra um pouco disso, mas não mostra tanto. A gente tem os povos nativos da Terra do Nunca, e eles são retratados de maneira muito equivocada na animação, né, e na sua história em si. Muito, muito. É vergonhoso assistir hoje em dia. Confesso pra vocês que me dá muita vergonha. E aqui eles colocam, né, a gente tem a princesa de novo, né, a princesa Tigrinha. Ela tá aí no filme e lindamente, por sinal. Ela é muito altiva, ela é muito poderosa, ela é muito amiga dos seus amigos, né? Ela sempre foi muito amiga do Peter Pan. Aqui no filme ela é amiga do Peter Pan, dos garotos perdidos e da Wendy. Existe uma relação ali se formando, que a gente vê se formando ao longo do filme. Só que o povo nativo da ilha, ela não é tão retratado, tá? A gente tem ela ali ajudando nas aventuras e a Wendy mostrando em relação a isso o quanto Peter Pan é ninguém sem os seus amigos, sem a Tigrinha, sem a Sininho. Isso é muito legal porque mostra que tu não é poderoso sozinho em tempo nenhum. Tu precisa de ajuda, tu precisa dos teus. É um grupo, todo mundo tem valor, todo mundo tem peso. Ele pode ser a cara, né? Mas todo mundo ajuda. E é isso que vem a Wendy pra colocar na mente do Peter Pan. E os garotos perdidos, todos têm pouquíssimo momento de tela. E fica aquela, né? Queria ter visto mais. A aventura que tá faltando nesse filme poderia vir deles. Poderia vir dos garotos perdidos, sabe? Mas eles conseguem dar um rumo e a Wendy consegue tocar muito fundo ali nas questões daquelas crianças estarem ali. E como eles terminam aquela história, que termina de maneira diferente, né, da animação de 53. A Sininho, que é vivida pela Yara, ela tá maravilhosa, muito bonita. E uma das coisas que eu mais amei é que aquela rivalidade que existia entre Sininho e Wendy não existe nesse filme.
Isso é maravilhoso, né, maravilhoso. Aquele tom de também paixonite, né, também não existe. Ela tá ali, ela é muito parceira do Peter Pan, ela quer ajudar muito o Peter Pan, e o Peter Pan é tão, digamos, audacioso por conta da Sininho, que sem o pozinho da Sininho, ele, né, ia precisar de ajuda. Então ele sempre está precisando de ajuda. Essa é a questão no filme. O Peter Pan sempre precisa de ajuda dos outros. Ele nunca tá sozinho, ele naquela liderança, naquela luta. Ele sempre está com os outros, mas, né, é muito difícil ele compreender isso. E a Sininho, ela encanta tanto que eu queria também ter mais um pouco dela, sabe? Mas a cena final dela com a Wendy me fez chorar tanto. Gente, como é bom ser ouvido, mesmo que às vezes a gente não consiga se comunicar na mesma linguagem. Eu acho que a sensação de cuidado, de carinho, de apego, né, ela vai além das palavras. E essa é a relação que acontece entre a Wendy e a Sininho. Então, pra mim, foi muito bom. Queria live action dela? Queria live action dela. Eu já vou confessar aqui pra vocês. Mas ela tá ali naquela ajuda, ela tem as suas cenas principais, quando ela tá presa no jarrinho, é muito bacana. E esse é o ponto principal em relação ao que acontece entre o trio, né, entre a Sininho, o Peter Pan e a Wendy. É muito maduro, é muito bonito. Enfim, se você está procurando um drama, você vai encontrar em Peter Pan e Wendy. Se você quer aprofundar essa história, esse conhecimento, né, eles conseguem fazer isso, eles dão uma história muito boa pro Capitão Gancho, e eles colocam em protagonismo ali as personagens femininas, então é muito legal, mas não é uma história de aventura do Peter Pan. Então, se você está querendo uma história de aventura do Peter Pan, não é neste filme que você vai ter. Isso é bom, isso é ruim, depende muito da conexão que tu vai ter com esse filme. Não é o filme mais, né, deslumbrante que vocês vão ver. Ele é muito escuro em muitas partes, isso eu odiei. Mas a cena no barco, voando, flutuando, todo mundo lutando, é aquilo que você vai adorar assistir realmente, além, né, das relações que a gente vai ter entre os personagens. Peter Pan e Wendy estreou na Disney Plus nesse final de semana. Se você assistiu, me conte o que você achou, gostou, não gostou. Acabaram com o seu Peter Pan, acabaram com a sua história, né? Sempre tem. Porque esse não é o meu Peter Pan. Não, esse vai ser o Peter Pan de outras pessoas, né? E outras pessoas como eu que nunca teve a história como prioridade ou nunca viu a história com encantamento, chegou pra mim. Então, sempre vai tocar em alguém de alguma maneira. Mas você pode não ter gostado, me diz aqui qual é o teu filme preferido do Peter Pan. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um likezinho, que eu sempre trago as novidades que estão chegando aí nos streams. Beijos.